Pouco antes de lançar o seu violento ataque à Polônia, que ceifaria milhares de vidas e daria o pontapé inicial às atrocidades nazistas, Hitler, enquanto discursava aos seus generais e justificava a violência que estava prestes a ser empregada por toda a Europa, disse a seguinte frase: "Afinal de contas, quem é que se lembra hoje em dia sobre a destruição dos armênios?" Esta frase foi dita ainda em 1939, e infelizmente ela estava correta. O genocídio armênio está longe de receber a importância histórica e o reconhecimento que deveria. Para mudar essa situação, é necessário conscientizar-se sobre o que foi e como ocorreu o genocídio armênio. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Comecemos com a Armênia. A origem de seu povo é muito antiga, assim como o país é também um dos mais antigos do mundo, mas não é tão simples assim. Os armênios habitaram primeiramente a região dos Balcãs. Em tribos, atravessaram o Helesponto no século 8 a.C. e se instalaram na região da Ásia Menor, após guerrear com o Império Hitita. Estes conflitos evidenciam o quão antiga é sua história. Mais exemplos de sua idade é o fato de que seu povo lutou contra Alexandre o Grande ao lado dos exércitos persas. Até a invasão de Alexandre, a Armênia esteve por 219 anos sob dominação persa. Em certa altura, eles viram a sua independência novamente ameaçada, desta vez pelos romanos, e no ano 62 d.C. os derrotaram em Randéia. O ano de 301 d.C. marca talvez a data mais importante na história deste povo. Foi nele que pela primeira vez na história um governo decretou o cristianismo como religião oficial. Mesmo existindo há muito tempo, foi com este decreto e neste período que a Armênia abraçou o principal aspecto de sua cultura, que sempre foi motivo de orgulho e também, é claro, de luta e ataques. No ano de 1095, a primeira cruzada foi decretada pelo Papa Urbano II. Em 1100, o povo armênio participou da batalha para a retomada de Jerusalém do domínio dos turcos. Apesar deste primeiro encontro com os turcos ter resultado em uma breve vitória, a história destes dois povos iriam se cruzar novamente. Aqui a história da Armênia fica complicada. Acontece que, mesmo sendo muito antiga e bem estabelecida em seus territórios, invasões e dominação que marca da Idade Média até o século XX iriam colocar a cultura e a história de seu povo à prova. De 1107 até 1113, os turcos seljúcidas organizaram diversas incursões contra os armênios. Os turcos propriamente ditos, neste caso os mongóis e tártaros, haviam sido convertidos ao islamismo já fazia 3 séculos quando atravessaram a Armênia e se instalaram com a permissão dos seljúcidas na região da Ásia Menor. Quando o Império Seljúcida caiu perante o ataque das hordas turcas, Osman I fundou a dinastia otomana em 1299. Este foi o início de um império que só iria acabar em 1923 e que é o grande vilão dessa história. Em 1375, os otomanos anexaram parte do território da Armênia, enquanto a outra acabou na mão dos persas. Por mais centenas de séculos de disputas entre turcos, persas e russos, chegamos no século XIX com o povo armênio em sua grande maioria estando sob o domínio e à mercê do Império Otomano. Dentre as diversas guerras travadas pelo Império Otomano, a Rússia parecia ser uma constante. Em 1850, na Guerra da Crimeia, os turcos contaram com o apoio francês e britânico para parar os russos. Em 1877, novamente estavam em guerra os turcos e russos, e é aqui que a história fica interessante. Como já dito, a maioria dos armênios estava sob o território otomano. No entanto, uma minoria pertencia à Rússia. Quando os russos cercaram o território otomano, diversos armênios receberam os invasores de braços abertos. Afinal de contas, sob o domínio turco, era comum eles serem atacados por grupos islâmicos. Os russos eram cristãos, sendo assim, era uma ajuda bem-vinda. Infelizmente, agir desta maneira com o inimigo teria um custo altíssimo. Quando acaba a guerra, uma das demandas do Tratado de Berlim era que os otomanos providenciassem cuidados imediatos nas regiões onde os armênios habitavam. O contrário iria ocorrer. Mas antes, olhemos como estava configurado o Império Otomano neste período. Com o centro de seu governo localizado em Constantinopla, atualmente Istambul, o Império Otomano era um reino gigante em extensão. Sob o seu domínio, viviam diversos grupos étnicos como árabes, curdos, circassianos, assírios, gregos e armênios. No entanto, apesar de várias etnias, o que realmente era visto pelo governo otomano era um aspecto: religião. Mais de 15 milhões de muçulmanos viviam no Império, assim como 200 mil judeus, 65 mil protestantes e 2,1 milhões de armênios, dentre estes cristãos ortodoxos e católicos. Os armênios viviam como cidadãos de segunda classe. Isso quer dizer que eram submetidos a restrições legais que limitavam os seus direitos. Participação no sistema de justiça, no governo, os direitos civis de propriedade, nada disso era garantido aos cristãos de segunda classe. A eles era dada a liberdade de praticar a sua religião e nada mais.
Por não serem cidadãos islâmicos, eram também obrigados a pagar impostos e muito comumente eram atacados por pequenos grupos tribais. Toda esta situação foi o que levou alguns armênios a ajudarem tropas russas durante a Guerra de 1877. Após o Tratado de Berlim, as melhorias que deveriam ocorrer não saíram do papel, e com isso manifestações do povo armênio em busca de direitos começaram a ocorrer, e é aqui que os primeiros massacres irão acontecer. Durante o reinado do sultão Abdul Hamid II, uma série de ataques brutais contra o povo armênio foi realizada. Em 1894, uma manifestação armênia contra os ataques constantes foi esmagada por soldados otomanos. Além disso, vilas foram queimadas e saqueadas, enquanto era declarado que os armênios estavam se revoltando contra o islamismo. Um ano depois, mais uma onda de violência ocorreu. De 1894 até 1896, um período que ficou conhecido como Massacres Hamidianos, estima-se que 300 mil armênios foram mortos em vilas e cidades por todo o território otomano. Mas havia algo mais em toda esta violência. Não se tratava de apenas ataques sem motivos. Rafael Lemkin, o mais importante estudioso sobre genocídios, escreveu em seus artigos que durante estes primeiros ataques, a quantidade de igrejas destruídas, torturas e mortes envolvendo o símbolo da cruz deixam claro o aspecto de destruição cultural que esses ataques tinham. Para os armênios, a igreja não era só um local para onde iam uma vez durante a semana, era um local sagrado de encontro e serviço da comunidade. Em janeiro de 1896, uma catedral em Urfa foi incendiada durante um ataque, matando queimados em torno de 3 mil pessoas. Todos esses episódios narrados até agora eram apenas o início. Estes ataques são considerados os antecedentes do genocídio. Este queria ser orquestrado não pelo sultão, mas por um novo governo. No início do século XX, o Império Otomano estava em pleno declínio. A Guerra dos Balcãs e suas consequências fez com que os otomanos perdessem grandes porções de seu território para a Rússia e Inglaterra e por novos estados de nacionalidades que antes estavam sob o seu domínio. Em 1908, um grupo formado por minorias como armênios, árabes, gregos, judeus e turcos começaram a trabalhar juntos para desafiar o governo do sultão. Este grupo carregava os ideais de uma nova era, um governo tolerante e participativo. A coalizão turca deste grupo adotou o nome de Jovens Turcos. Ainda em 1908, o grupo marchou sobre Constantinopla e destronou o sultão Abdul Hamid II. Este episódio é conhecido como a Revolução dos Jovens Turcos. O novo governo seria algo como uma monarquia constitucional. O novo sultão era Mohammad V, o irmão do antigo sultão e muito mais flexível ao novo governo. A verdade é que o papel do sultão agora pouco importava. Um dos grupos dos jovens turcos, chamado de Comitê de União e Progresso, ou CUP, emergiu na liderança do governo a partir de 1913. Neste novo governo, quem dava as cartas era o CUP, e para os armênios as coisas rapidamente desmoronaram. A partir de 1913, com o CUP no comando, estes que eram muito autoritários e anti-armênios, um processo de turquificação, sob o lema Turquia para os turcos, começou a ser divulgado para a população. Esta política se espalhou por todo o império e acabou promovendo novos ataques. Em abril de 1909, um grupo que apoiava o antigo sultão promoveu um massacre na cidade de Adana, matando 30 mil armênios e destruindo a cidade. Estes ataques continuaram ao longo dos anos, todos de maneira esparsa e perpetuados por pequenos grupos. Em 1914, ano que se iniciaria a Primeira Guerra Mundial, duas figuras detinham boa parte do poder do CUP. Mehmed Talat, ministro do interior, e Ismail Enver, ministro de guerra. Estes dois nomes vão ser pessoalmente responsáveis por incontáveis mortes e atrocidades, e tudo isso começa junto com a participação do Império Otomano na guerra. Quando eclode a guerra, o Império Otomano era oficialmente um país neutro. No entanto, dentro da liderança do CUP, já era sabido por todos que a Turquia tinha um acordo secreto com a Alemanha, acordo este que traria os turcos como aliados da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na guerra. Mas afinal de contas, o que tem a ver a guerra com os armênios? Acontece que para os líderes do Império, a Primeira Guerra Mundial trouxe a desculpa perfeita para acabar com o problema armênio, como era chamado por eles. Em agosto de 1914, o governo otomano decretou o alistamento obrigatório para homens entre 18 e 45 anos. Poucas pessoas desejavam servir, já que a situação para quem servia era horrível. Na vila de Van, povoada quase inteiramente por armênios, as autoridades começaram a tomar animais e pessoas com habilidades de produção. Apenas desta cidade, 60 mil homens armênios foram retirados para servir. Estes homens, curiosamente, eram os únicos em condição de defender a vila em caso de ataque. Isso não era por acaso. A partir de fevereiro de 1914,
Panfletos incentivavam os turcos a comprarem apenas de lojas turcas. Além disso, armênios e gregos começaram a ser proibidos de venderem os seus produtos. Ao longo prazo, o impacto na economia começou a surgir. Afinal de contas, os armênios eram uma grande parte da comunidade e dos negócios. Mas nada disso importava. O objetivo era falir este povo, e era exatamente o que o governo estava fazendo. No primeiro ano de guerra, líderes intelectuais armênios, figuras consideradas suspeitas de contatos com os russos, negociantes e artistas, todos foram perseguidos e mortos. No começo do conflito, os otomanos conseguiram algumas vitórias. No entanto, a partir de 1915, depois de sofrerem diversas derrotas para os russos, o povo armênio se tornou então o alvo definitivo. A cúpula do CUP, liderada por Talat, estava ciente do programa para lidar com a questão armênia. Isso quer dizer que governos locais iriam colaborar com as atrocidades. O czar russo decretou publicamente solidariedade aos armênios. Isso simplesmente colocou lenha na fogueira. Os ataques promovidos por governos locais começaram a ocorrer aos montes. O governo decidiu libertar presos e enviar estes homens em grupos para atacar vilas armênias. Estes condenados iriam se tornar o esquadrão da morte do governo e iriam realizar diversas atrocidades. Em vilas afastadas, governos locais subornavam curdos para que promovessem ataques. Nestes ataques, mulheres eram abusadas e a população massacrada. A esta altura, e com anos de massacre, a mídia e diplomatas começaram a relatar as atrocidades e cobrar explicações dos otomanos. A resposta deles era de que estes eram tempos de guerra e que os armênios cooperavam com os russos para desestabilizar o governo. Sendo assim, nas palavras de Talat, são eles ou nós. As primeiras deportações começaram a ocorrer já em 1914. Vilas inteiras eram invadidas por soldados e sua população era avisada de que deveriam pegar o que pudessem, pois iriam ser deportados para outra região e tudo ficaria para trás. Neste momento, homens eram separados de mulheres, e pouco adiantava pegar alguma coisa, já que durante as marchas pelo deserto, estes grupos eram atacados e roubados. Isto era apenas uma prévia. Em abril de 1915, depois de uma resistência armênia bem sucedida na cidade de Van ter matado alguns turcos e curdos, o genocídio iria começar oficialmente. A partir de 24 de abril de 1915, o governo começou a utilizar todo o seu aparato político para orquestrar o extermínio dos armênios. As deportações foram a principal arma para este extermínio. Disfarçadas sob um suposto programa de repovoamento em outra região, milhares de armênios foram colocados em marcha forçada ao deserto, para um destino do qual eles não faziam ideia e muito menos o governo. A deportação era a solução perfeita para os turcos. Além de moverem os armênios em direção à morte, vilas inteiras e todos os seus pertences ficavam para trás, para serem tomadas por imigrantes islâmicos que eram realocados nestes locais. Você pode pensar, como simples deportações iria matar tantas pessoas? Acontece que isso era apenas um meio para afastar os armênios a locais inóspitos no deserto, onde atenção ou assistência a eles seria impossível. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos marchavam descalços pelo deserto, sem roupa, sem comida e sem água. Ao longo do caminho, grupos formados por curdos ou prisioneiros turcos soltos pelos governos locais atacavam os armênios sem qualquer motivo aparente. Milhares eram mortos e deixados na beira da estrada. Crianças e mulheres, indefesas já que os homens e mulheres eram separados, eram abusadas e vendidas como escravas. Os rios Eufrates e Tigre, como relatado até por diplomatas, ficaram cheios de corpos que eram descartados pelos assassinos. Aqueles que conseguiam sobreviver eram colocados em campos de concentração. Estes campos eram locais vigiados por guardas, onde milhares de pessoas ficavam esmagadas, simplesmente esperando a morte e sendo torturadas em prisões. Por conta da quantidade de pessoas, além da violência, epidemias também atacavam os prisioneiros, aumentando o sofrimento. A conclusão desta história é ainda mais triste. Poucos foram os que conseguiram sobreviver. Alguns aceitavam se converter ao islamismo, algo em torno de 100 a 200 mil pessoas. O diplomata americano Henry Morgenthau foi a figura política que mais se destacou na assistência aos armênios, organizando um comitê que arrecadava fundos para criar orfanatos, hospitais e dar alimento aos sobreviventes que ficaram à deriva após o fim da guerra. O Império Otomano, assim como a Alemanha e a Áustria, perdeu a guerra, e as atrocidades cometidas pela cúpula do CUP seriam julgadas. 400 membros foram acusados pelos crimes e atrocidades cometidas contra os armênios. Diversos tribunais foram montados para os julgamentos, no entanto a justiça não iria ocorrer. A alta cúpula foi condenada à morte e acabaram fugindo. Talat foi morto em 1921 em Berlim. Seu assassino se entregou e foi sentenciado inocente pelo júri. Um novo movimento nacionalista turco, liderado por Mustafa Kemal, surgiu com o fim da guerra.
Em uma série de campanhas militares apoiadas pelos mesmos homens condenados após a guerra, armênios refugiados na região da Sicília, assírios e gregos foram mortos e eliminados do país de vez. Em 1923, a Turquia foi declarada uma república e reconhecida pela comunidade internacional. Os armênios e toda a questão do genocídio foram simplesmente esquecidos e deixados de lado. É estimado que 1,5 milhão de armênios morreram sob o domínio otomano de 1914 a 15, e milhares mais em anos anteriores e posteriores. Durante o processo, a civilização armênia de mais de 3.000 anos de idade praticamente deixou de existir, sendo reduzida a pequenos grupos espalhados pelo território. Até os dias atuais, discutir o genocídio armênio na Turquia pode acarretar em até 10 anos de prisão. Os turcos não são os únicos a negarem o genocídio, já que até hoje apenas 31 países o reconhecem. Apesar de ter existido uma república armênia entre 1918 e 20, pelo Tratado de Sèvres, o país foi absorvido pelos soviéticos e só teve sua real independência em 1991, uma conquistada com muito sangue e lutas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa um comentário aí embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, clique no botão e siga o Instagram do canal que está na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!